estamos na nossa já quarta aula de sequências numéricas e vamos trabalhar um pouco sequências monótonas, o princípio de indução e, por fim, aí, o teorema da convergência monótona, que é uma ferramenta muito eficaz para obter a convergência de certas sequências. Sequências que ela vai estar sempre assumindo um valor maior que o valor anterior, que são as sequências monótona não decrescente. Então, neste exemplo, né, o valor da sequência em 1, ele é necessariamente maior que o valor dela em 2, em 3 e assim por diante. Então, é uma sequência que ela não vai estar oscilando, nem vai estar indo para menos infinito. Então, são exemplos de sequências monótonas. Vamos ver que essas sequências monótonas têm uma importante propriedade de que elas vão sempre convergir, necessariamente, ou vai para infinito. Estou falando no caso das sequências aí monótonas. Esse é um importante resultado que nós vamos abordar aí nesta videoaula. Então, como já comentei, as sequências monótonas não decrescentes elas vão ter só duas possibilidades de que vão ocorrer. Ou ela pode ir para infinito, então exemplo da sequência 2n, por exemplo, uma sequência que está ficando com valores cada vez maiores, ou pode ir para menos infinito. Então nós temos duas possibilidades para sequências que são não decrescentes. Primeiro que ela pode ir para infinito, então, por exemplo, a sequência 2n. A primeira possibilidade que temos é que a sequência vai para infinito, que vimos aí os exemplos das somas parciais da série geométrica, e outra que é a sequência elevado a n, que está indo para infinito. Agora, se ela não vai para infinito, ela tem que ficar necessariamente limitada, porque se ela tivesse convergindo aí para um valor, ela não poderia ir para infinito. Né? Então, se ela não está divergindo para o infinito, nós sabemos que a sequência vai estar limitada necessariamente por uma constante. Assim, dessa forma, temos apenas essas duas possibilidades para uma sequência monótona. Ou ela vai estar indo para o infinito, ou ela vai estar sempre limitada a partir aí de um certo valor grande. Como ela é monótona, ela vai estar necessariamente limitada aí por m. Então vamos ver que um dos resultados mais importantes para nós, um dos resultados mais importantes desta aula é que as sequências que elas são crescente e limitada superiormente, ela tem que convergir necessariamente. É uma sequência necessariamente que um termo sempre é menor ou igual que o anterior e ela for limitada, então ela vai ter que necessariamente convergir. E aí tem o mesmo resultado para o caso de sequências que são crescentes e limitadas inferiormente por uma constante negativa e ela está decrescendo. Então, se ela não estiver indo para menos infinito, ela não está ficando com valores cada vez mais próximo de menos infinito, ela vai ter que necessariamente convergir, mesmo ela está aí decrescendo. Então, como determinamos os valores da sequência dado pela fórmula que um termo é dado pelo termo anterior através de raiz de 2 a n. Ou seja, você vai calcular, por exemplo, o A3, que vai ser dado por raiz, né, de A2 calculado em A2. Ou seja, aí vai ficar raiz, né, de 2, raiz de 2, raiz de 2. Então, aqui coloquei alguns exemplos para expressar como são dados os termos consecutivos dessa sequência. Então, a fórmula geral dela é sempre calcular o seu valor dado pelo termo anterior pela fórmula raiz de 2 aí, AN. Aqui eu coloquei o gráfico dessa sequência, que é uma sequência que nós vamos verificar que ela é não decrescente e, portanto, ela sendo limitada superiormente vai ter que convergir necessariamente pelo teorema da sequência monótona. Então, vamos começar
vendo como, né, podemos determinar aí a limitação dela por 2. Vamos fazer por indução. Depois já vamos discutir um pouco mais o que é indução, mas inicialmente aqui para mostrar que ela é limitada por 2, né, nós temos que verificar que é o primeiro termo, né, que a raiz de 2 vai ser limitado por 2. Esse um termo, o próximo também vai ser limitado por 2. Então, fazemos só a continha aqui, pegamos um termo, calculado no próximo natural, usamos aqui por hipótese, indução, que a n é limitada por 2. Então, fazendo só, usando a monicidade da raiz quadrada, então fica a raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá a raiz de 4. Portanto, todo o termo vai ser limitado por 2. Ou seja, nós vemos que, pelo princípio de indução, vai funcionar. Se um termo for limitado por 2, o próximo também é necessariamente limitado por 2. Ou seja, todos os elementos de sequência aí vai ser limitada pelo número real 2. Então, por indução, uma demonstração bem simplesinha por indução, vamos ter que todos os elementos de sequência aí não vai passar o número real 2. Então aqui concluímos, né, que pelo princípio de indução, nós temos necessariamente que a sequência aí é limitada por 2. Vamos falar um pouco então do princípio de indução. O princípio de indução é ao mesmo tempo uma técnica de demonstração, vamos dizer assim, e ele é um axioma. Ele está no cerne do que é o número natural. Então, como nós definimos um número natural? Ele é dado através de uma propriedade em que nós podemos estabelecer o que vão ser os elementos sucessivos. Então, o que diz o princípio de indução? Que se uma propriedade é satisfeita para o primeiro natural, e se ela vai ser satisfeita, se ela é satisfeita para um natural, ele vai ser também para o próximo. Ou seja, então, para podermos verificar que uma propriedade sempre vai ser verdadeira, nós temos que, inicialmente, verificar que ela vai ser válida para o primeiro natural e ser válida para um natural para o próximo. E dessa forma, por axioma, né, porque não temos como fazer uma demonstração para todos os naturais, então isso tem a ver com a própria construção como é dado dos números naturais, ele define-se como um princípio que determina aí a construção dos números naturais. Então é chamado de quinto axioma de Peano, ou princípio de indução infinita, ou princípio de indução matemática. Temos aí vários nomes. Então a ideia é sempre do dominó. Então, o que diz o princípio de indução matemática? Que se tem uma propriedade que ela é válida para o primeiro dominózinho, ou seja, se você sabe que o primeiro vai cair, então, e o próximo dominó você já sabe que também vai cair, se o anterior cair, então todos os dominós aí vão cair em seguida. Então, esse é o princípio de indução. É a ideia de você derrubar o primeiro dominó, sabendo que se um cai, o seguinte também vai cair, então todos os dominós vão ser aí derrubados. Então, vamos usar o princípio de indução para fazer uma continha aqui bem clássica, que é a fórmula da soma dos quadrados. Então, como nós podemos mostrar que a soma de 1, né, até n mais 1 ao quadrado, a soma dos n mais 1 primeiros quadrados, vai ser dada aí pela fórmula em termos do n ao quadrado. Aqui somando n mais 2 ao quadrado em ambos lados, que nós queremos supor que a fórmula valha para n, e aí, usando indução, supondo que ela também vai valer para n, aí vai valer a fórmula para o próximo natural. Aqui eu só fatorei, né? Eu dividi cima e embaixo por 6, para manipular um pouco aqui as contas, coloquei o n mais 1 em evidência, porque eu quero chegar numa expressão análoga para o próximo natural. E aí só fatorei um pouco, eu decompus aqui no produto, e aí eu pus o n mais 1, n mais 2,
e n mais 1 evidência. Então, percebemos que só troquei o n mais 1 por n. Ou seja, se a fórmula é válida para n, vai ocorrer também para n mais 1. Então, supondo que a fórmula é válida para n, nós conseguimos demonstrar que também vai ser verificada aí para o próximo natural. Então, para todo natural, quando somar os n primeiros quadrados, vai ser aí dado por essa expressão, ou seja, por n mais 1, né, vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, dividido por 6. Então, nós verificamos, né, que é válida para o próximo natural. Então, pela ideia do dominó, né, como ela vai ser válida para um primeiro natural, e sabendo que se ela é válida para n, também vai verificar aí para n mais 1. Então, pela ideia da queda dos dominós, ela vai ser sempre verificada. Então, fica como exercício fica para demonstrar que a sequência é limitada por baixo por raiz de 2. É a ideia meio parecida que nós utilizamos aí quando nós estudamos a limitação da sequência por raiz de 2. Então, agora, a próxima propriedade que vamos tirar dessa sequência é mostrar que ela vai ser monótona, porque senão não podemos aplicar o teorema da limitação, não podemos aplicar o teorema da sequência monótona. Aqui, para mostrar que A2 ele é necessariamente maior que o A1, só usamos a expressão para o próximo termo, que é o raiz de 2, né, vezes raiz de 2, e aqui eu troquei tudo por o radicando por raiz de 2. Então, dessa forma, o A2 vai ser maior que o A1. E como nós procedemos por indução? Supondo que até o AN ela é monótona, o AN vai ser necessariamente maior que o AN mais 1, nós queremos garantir que o próximo termo, o AN mais 1, vai ser maior que o AN. Aqui só escrevi que eu quero demonstrar, né, que o AN mais 1 vai ser maior que o AN. Para termos essa desigualdade, qual que nós queremos demonstrar, nós vemos que fazendo aqui levando ao quadrado, nós vamos ter que ela é equivalente à expressão que AN vezes AN menos 2 seja menor que 0. Mas isso já foi verificado já quando o AN for maior que raiz de 2 e quando a n for menor que 2. Que é só usando aqui a fatoração, nós vemos que como o AN é menor que 2 e o AN é maior ou igual que raiz de 2, esse produto aqui sempre vai ser estritamente positivo. Então, esta desigualdade, a desigualdade aqui dada por AN vezes AN menos 2 ser menor que 0, vai ser equivalente à sequência ser monótona, não decrescente. Pelo princípio de indução, nós temos necessariamente aí que todos os termos vão ser não decrescente. O termo, quando calcular no n, vai ser necessariamente menor que quando calcularmos no valor n mais 1. Então, mostramos que se até o elemento n, a sequência ela é não decrescente, então nós calcular ela nos próximos naturais, também vai ser aí não decrescente. Então, aqui eu fiz o gráfico da sequência dada aí pela fórmula recursiva. Pelo gráfico ainda vemos que ela está cada vez mais próxima do valor 2. Vamos ver, só falta, né, verificarmos que esse vai ser o seu limite. Então, vamos determinar aí como nós podemos calcular o valor do limite da sequência. Aqui ficou como um exercício que se a sequência está um pouco adiantada, um pouco atrasada, e o que você adiantou ou atrasou tiver limite, a sequência atrasada ou adiantada vai ter limite também. Então, esse é um resultado que eu deixei como exercício para vocês verificarem a continha, mas a sequência se tiver uma unidade atrasada ou adiantada, é fácil ver que ela vai ter limite, o mesmo limite da sequência original.
Aqui, para determinarmos o valor limite, aí é bem tranquilo. Mais difícil é verificar que a sequência ela é não decrescente e que ela é limitada por cima ou por baixo. Então, se ela tem limite, porque o teorema da sequência monótona diz que ela já tem o limite, clicando aqui, então nós vimos que se uma sequência está digitada atrasada, ela estiver convergindo, ela vai convergir também. E nós podemos, portanto, calcular o limite passando aqui o n ao infinito de ambos os lados da expressão. Aí calculei só aqui, passando o limite do AN, que eu sei que existe um valor que é o mesmo que o limite da sequência digitada ou atrasada. E aí ficamos com uma expressão dada por L ao quadrado menos 2L. E aí, resolvendo, temos dois valores, que é o L igual a zero ou L igual a 2. Percebemos que pode ser zero, porque a sequência já vimos que é maior ou igual que raiz de 2. E ela é crescente. Então, o limite aí vai ter que ser maior ou igual que raiz de 2. Na verdade, portanto, só temos a possibilidade de 2. Então, a sequência está convergindo aí para a raiz. Argumentando aí, como já fizemos, como ela é maior ou igual que raiz de 2, então ela tem que ser necessariamente seu limite igual a 2. Então, para fecharmos com chave de ouro, vamos falar um pouco de subsequência. Voltando para aquele caso da sequência que alterna entre valores menos 1 e 1, ou podemos olhar como sendo a soma parcial da série pela série menos 1, né? Aí quando você vai alternando entre 1 e menos 1. Então vemos que os valores dessa série vai ser o primeiro termo, né? Que eu vou tomar o S1 e somar com S0. Como o termo anterior é 1 e vou somar com menos 1, vai dar 0. E assim por diante. Então, a sua expressão é dada aí pela soma parcial, pela enésima soma parcial da série menos 1 elevado a k menos 1. Então, uma série, as suas somas parciais, ela está alternando entre valores menos 1 e 1, uma série que não converge. Quando olhamos as suas somas parciais, então vemos que nos pares ela vale 0 e nos ímpares vai ser o seu valor dado por 1. É uma sequência aí que ela não... sequência dada pelas somas parciais que não está convergindo. Mas reparamos que se nós decompor aqui os naturais nos pares e nos ímpares, nos valores pares e ímpares, ela vai ser dividida em duas subsequências que estão convergindo. Se olharmos só ela nos pares ou ela somente nos ímpares, essas subsequências estão tendo um limite, valor que é igual a 1 ou 0. Não a sequência inteira vai convergir. Estamos vendo que ela está alternando entre valores 1 e menos 1. Mas a subsequência, se olharmos só para os pares e só para os ímpares, ela está assumindo aí um limite. Então, essas subsequências passam a ter limite. Então, aqui, dividi, né, nos pares e nos ímpares. Enfatizei, né, aqui pelas corinhas, pelas cores da subsequência. A azul aqui vai estar convergindo, né? Se eu olhar a subsequência só pelos elementos calculados nos pares, vai estar convergindo a 1, ou se eu considerar só a subsequência calculada só nos pares, ela vai estar convergindo aí a valor 0, e o valor aí da sequência nos ímpares vai estar aí aproximando do 1. Na verdade, ela vai ser constante igual a 1 para todo o natural aí ímpar. Nós temos que as subsequências dadas quando se calcula nos valores pares, ela vai estar convergindo, subsequência formada aí pelos ímpares vai estar convergindo a 1. Mas, enfatizando, né, essa subsequência não vai estar convergindo nem ao valor 0, nem a 1. A sequência toda, né, que está calculada todos os naturais, é uma sequência divergente. Agora, se olha a subsequência
formada aí pelos pares ou subsequência formada pelos ímpares, ambas convergem. E elas convergem a valor diferente. Então, se nós temos um subconjunto que é numerado em ordem crescente, então lá naquele caso temos a sequência dada pelos pares ou pelos ímpares, então temos 2, 4, 6, 8, e assim por diante. Fazemos uma escolha dos elementos para formar essa nova subsequência. Podemos formar uma outra subsequência que é dada pelos ímpares, então pelos 3, pelo 5, 7, assim por diante. Então são novas sequências construídas a partir da sequência original, em que, neste exemplo, uma converge, outra diverge. Então, agora, se tem uma sequência que converge A, ou seja, ela está ficando próxima de um número real Azinho, então qualquer subsequência que você tomar, ela vai ficar próxima do A, se você considerar o valor dela apenas em alguns elementos da sucessão. Então, se ela está ficando próxima do A, então qualquer uma escolha aí dos elementos dessa nova sucessão, então, por exemplo, se nós pegarmos só os elementos calculados nos pares, só nos ímpares, também vai estar próxima do A. Então, toda a sequência que estiver convergindo, qualquer subsequência nova que você construir, ela também vai ter que estar aproximando desse mesmo limite da sequência. Então, aqui eu fiz um exemplo, né? Então, aqui nós temos uma subsequência, fazendo uma escolha de números. Então, se ela está ficando próxima do número A para partir de alguns desses valores de sequência, não importa quantos tempos você for escolher, mas como é uma subsequência, ela está tendo uma quantidade infinita, essa escolha também de números vai estar aí próxima do valor limite da sequência. Então, se uma sequência estiver convergindo, qualquer subsequência que tomar também vai convergir para esse limite da sequência. Aqui eu fiz só continha, né, uma justificativa, então seria uma subsequência da sequência que converge, eu sei que a partir de um elemento n0, todos os elementos de sequência aí, a partir de n0 grande, pela escolha dos elementos que vai tomando, também vai estar próximo aí do A. Então, aí, né, como ela está indo para infinita a subsequência, você fez a escolha, então a sequência tem que também estar convergindo para esse mesmo valor. Aqui, se nós temos subsequências de AN que estão convergindo a valores distintos, a sequência também vai divergir, a sequência original. Podemos ter o caso que já vimos, né? Uma subsequência que é formada pelos ímpares e outra pelos pares, em que uma dá sempre valor 1 e menos 1. Então, são subsequências que convergem a valores distintos. Então, a sequência original não pode convergir. E outro resultado aqui é que se temos uma subsequência da sequência original que está divergindo, então a sequência tem que divergir. Então, se tiver alguma subsequência divergente, nós sabemos que a sequência toda vai também divergir. Então, aqui eu fiz um pequeno exemplo, né, que pegamos lá na aula passada, que consideramos a série dada aqui pelas somas parciais da série 1 sobre n, só considerando os valores dela nos naturais 2 elevado a n. Nós fizemos uma estimativa na última aula, por baixo da soma parcial, sendo dada por 1 mais 1 sobre 2n, que está indo para infinito. Então, se temos uma subsequência, que é dada pela subsequência 2 elevado a n, que está divergindo, então a sequência também vai ter que divergir. Então, nós temos necessariamente como uma subsequência que está por baixo da série geométrica, pela série harmônica, que está indo para infinito, então já sabemos que a série dada por 1 sobre n, a série harmônica, também vai ter que divergir para o infinito. Se nós podemos decompor os naturais, por exemplo, nos pares, ímpares ou nos primos, então escrevendo o n por uma união, né, de dois subconjuntos aí, em que um é o complementar do outro, mas os dois não podem ser ambos finitos, porque nós estamos querendo estudar subsequência, e sabemos que
ambas as subsequências estão convergindo para o mesmo valor, então a sequência tem que ter um limite. Então, dividimos aqui o conjunto N em duas partes, em que, se olharmos a sequência apenas nesse subconjunto N1, ou só no subconjunto N2, e ambos tiver limite, então nós sabemos necessariamente que a sequência tem que ter limite. Então, nós sabemos que, por exemplo, a sequência só dos elementos dados nos pares e só nos ímpares, ambos estão convergindo. Então a sequência toda vai ter que convergir também. Então nós podemos olhar ela em subconjunto decompondo. Né? Então aqui temos um exemplo que é construído a partir da sequência Fibonacci, dado pela razão de dois elementos consecutivos. Então nós podemos usar o princípio de indução para garantir que a sequência dessa razão vai ser não crescente, limitada e fremente, então já sabemos que ela converge. A subsequência dos ímpares, ela é não decrescente, limitada supermente, então vai convergir também. Então, usando o teorema da limitação, teorema da sequência monótona, nós sabemos que a sequência dos pares e a sequência dos ímpares estão ambas convergindo. Mas nós sabemos que é o mesmo valor. Aí depois trabalhamos um pouco para obter que vai ter o mesmo limite, a subsequência dos pares ímpares, e vai ser dado pela razão áurea. É um número muito importante que aparece na geometria. Pois esse exemplo vamos trabalhar um pouco mais na tarefa. Aqui é uma brincadeira para finalizarmos essa videoaula aqui, e vou deixar para vocês pensarem onde está o erro. Então você começa aqui com 1, né? Então é uma soma de zeros. Então inicialmente eu troquei só a ordem da soma, depois fiz a reordenação diferente, aqui comecei somando de 1, né? Depois aí o menos 1 foi somado com o valor 1 e menos 1, e depois 1 com menos 1, e assim por diante. Ou seja, só troquei a ordem. Para escrever dessa forma, eu cancelo aqui os elementos 1 e menos 1, que estou somando 0, e aí chegamos que 0 é igual a 1. Então, o Baldo aí mostrou que Deus existe, porque do nada criou-se algo. Então, deixo para vocês refletir onde está o erro conceitual de fazer essa operação. As duas referências que eu mais utilizei para essa aula são a do Sturt e do Guidorizi, que é onde contém a parte de sequências e séries numéricas. Então aqui nós terminamos nossa quarta videoaula, em que duas tratamos da parte de sequências numéricas e sequência monótona. Espero que essas aulas tenham ajudado na compreensão do conteúdo. Agora as duas próximas aulas vão ser dadas aí pelo professor Dirk, e espero aí que tenha sido trabalhoso nesse primeiro grupo aí de duas aulas.